Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje daremos continuidade ao processo que levou à nossa independência. Lembrando que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como, depois do fim da Era Napoleônica e da Revolução Liberal do Porto, Portugal decide restringir a autonomia que o Brasil foi ganhando durante o período em que a corte portuguesa esteve no Brasil. E obviamente que Dom Pedro I, esse príncipe regente, aliado à elite, ele vai começar a questionar e não aceitar todas as ordens vindas da corte de Lisboa. E isso obviamente vai gerar um grande conflito entre Brasil e Portugal, que vai culminar com a nossa independência. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre essas expressões e como Dom Pedro I foi se tornando esse símbolo de heroísmo do nosso processo de independência. Gradativamente, Dom Pedro I foi ganhando apoio popular e também da elite brasileira, principalmente por ele se opor às ordens que vinham de Portugal, que eram a favor da volta desse pacto colonial, desse controle da metrópole portuguesa sobre a colônia Brasil. E é muito interessante que, em maio de 1822, por exemplo, Dom Pedro I determina que todas as leis que viessem de Portugal, que era a nossa metrópole, que era a nossa coroa, só poderiam entrar em vigor, funcionar, caso ele as aprovasse. Então, qual é o recado que ele passa para Portugal nesse momento? Que você manda as ordens, mas quem decide se de fato isso vai funcionar ou não, vai ser acatado ou não, sou eu. Então, a partir desse momento, o príncipe regente ele começa a se colocar como central nesse governo, porque ele, de fato, decidiria o que iria ou não ser acatado das cortes lá de Lisboa. Lembra que existia o Pacto Colonial. Então, a qualquer momento, Portugal, ao se restabelecer a sua coroa, poderia e queria que o Brasil voltasse a jogar sobre as suas regras, comercializando só com ele, vendendo seus produtos só para ele e comprando só dele. Isso, obviamente, prejudicaria muito essa elite agrária que, durante o período em que a corte esteve aqui, teve seus portos abertos para todas as nações e ganhou muito dinheiro. Então, essa elite extremamente enriquecida vai ver no Dom Pedro I, esse príncipe regente, rebelde, a possibilidade de construir uma figura simbólica, heróica, que representaria essa luta pela independência. E essa ideia de que Dom Pedro I foi o grande herói da nossa independência, ela perdurou durante muito tempo. Quando, na verdade, a gente sabe que o príncipe regente ele foi só uma peça política nesse jogo econômico dessas elites que dominavam e controlavam o Brasil. E cada vez mais as cortes lá de Lisboa passam a tentar exercer esse controle maior sobre o Brasil. Por exemplo, eles tornam ilegítimo o governo de Dom Pedro I, exigem o seu retorno, não concordam com a Assembleia Constituinte que Dom Pedro I organiza. Então, a todo momento, a corte portuguesa tenta desvalidar esse poder político que Dom Pedro I estava tendo aqui no Brasil como príncipe regente. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, essa força que ele vai ganhando vai somando, ele vai atraindo ainda mais pessoas que vão apoiar e endossar esse processo de independência. Em busca de apoio dos líderes locais, Dom Pedro I ele visita a província de São Paulo e, retornando de lá no dia 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, que fica lá em São Paulo, ele recebe os últimos decretos, as últimas ordens vindas de Lisboa, na qual ele era transformado num simples governador. Obviamente que essa imposição, essas novas ordens vindas de Lisboa, visavam exatamente enfraquecer a figura do príncipe regente, que estava se tornando central e ameaçadora nesse processo de independência. E obviamente que essa retirada de poder e de reconhecimento de Lisboa, da coroa portuguesa, da sua importância, vai mexer muito com Dom Pedro I. Essa ação portuguesa, que diminuía sua autoridade, o leva a romper definitivamente com Portugal.
Naquele momento, ele ordena que todos retirassem as insígnias, os símbolos, né, da coroa portuguesa dos seus uniformes e teria dito a famosa frase independência ou morte. E ali, a partir daquele momento, ele se declara contra Portugal em favor da construção de uma nova nação, que vai ser o Brasil independente. E no mês seguinte, em 12 de outubro, ele é aclamado imperador e no dia 1º de dezembro de 1822, ele é coroado imperador do Brasil. Então, aqui, nesse momento, o Brasil torna-se um novo país. Mas vamos lembrar o seguinte, que essa independência, ela vai ser uma independência política. O Brasil rompe os laços que o ligavam a Portugal. Só que a estrutura política, econômica e social do Brasil vai se manter. Enquanto os outros países da América Latina, quando passam pelo seu processo de independência, vão acabar optando pelo sistema republicano, o Brasil vai ser o único que vai manter a monarquia, e não só a monarquia, as grandes propriedades, o sistema escravista. Por quê? A nossa independência, ela foi colocada como liderada por Dom Pedro I, mas que, na verdade, ela foi completamente apoiada pelos grandes proprietários de terra, as pessoas que tinham dinheiro. E elas não desejavam que a estrutura da sociedade mudasse. Eles queriam apenas autonomia política para poder fazer aquilo que gerasse mais lucro, mais dinheiro para eles. Então, galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre como foi o primeiro reinado, como Dom Pedro I decide organizar esse primeiro momento de independência do Brasil e as dificuldades que ele foi enfrentando. Espero que vocês estejam curtindo, curtam a página, compartilhem o canal e, por favor, não esqueçam de se inscrever e de dar o like aí. Até a próxima aula.